Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer um pouco sobre o movimento de temperança do século XIX. Eram as igrejas contra o alcoolismo. E esse movimento é muito importante porque ele vai ter desdobramentos teológicos a partir do século XIX, e você vai entender por que a partir do século XX, melhor dizendo, muitas igrejas adotaram a abstinência total de álcool, porque existem as igrejas que não veem pecado em o ato de beber bebida alcoólica, e tem aquelas igrejas que têm abstinência total, elas veem pecado só no fato de a pessoa provar o álcool. Então o século XIX tem um impacto profundo e importante nessa interpretação. Então fica comigo até o final do vídeo. Você vai conhecer também que nesse período teve movimento sufragista feminino e o movimento abolicionista. Tudo isso aconteceu no mesmo tempo, no século XIX, nos Estados Unidos. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Movimento da temperança do século XIX. Movimento dedicado a promover a moderação e, mais frequentemente, a abstinência completa no uso de bebidas alcoólicas. Embora um compromisso de abstinência tenha sido introduzido pelas igrejas já em 1800, olha só, já é antigo, né? No início do século XIX. As primeiras organizações de temperança parecem ter sido aquelas fundadas em Saratoga, Nova York, em 1808, e em Massachusetts, em 1813. O movimento espalhou-se rapidamente sob a influência das igrejas. Em 1833, havia 6.000 sociedades locais em vários estados dos Estados Unidos, porque o problema do alcoolismo, pessoal, era muito sério naquela época. Já vinha antes disso, mas naquela época estava estourando demais esse problema, e a sociedade como um todo se juntou e se organizou para ir contra esse desenfreio no alcoolismo. E o movimento que estava à frente disso era um movimento das igrejas. Alguns defensores da temperança, nomeadamente Carey Newton, trabalharam com grande sucesso fora do movimento organizado. As primeiras organizações europeias foram formadas na Irlanda. O movimento começou a progredir efetivamente em 1829, com a formação de Ulster Temperance Society. Depois disso, o movimento se espalhou por toda a Irlanda e pela Grã-Bretanha. A Sociedade da Temperança da Igreja da Inglaterra foi fundada em 1862 e reconstituída em 1873. Em 1969, uniu-se à missão do Tribunal de Polícia Nacional para formar o Conselho de Assistência Social da Igreja da Inglaterra. No continente, as primeiras organizações da temperança parecem ter existido na Noruega e na Suécia em 1836 e 1837. A temperança e a abstinência tornaram-se objetos de educação e legislação em muitas regiões. Além de combinar ação moral e política, os movimentos modernos de temperança caracterizaram-se pelo alcance internacional e pela cooperação organizada das mulheres. A primeira organização internacional de temperança parece ter sido a Ordem dos Bons Templários, formada em 1851 em Utica, Nova York, que gradualmente se espalhou pelos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Escandinávia, vários outros países europeus, Austrália, Índia, parte da África e da América do Sul. Em 1909, uma conferência mundial sobre a proibição em Londres resultou na fundação de uma confederação internacional sobre a proibição. Aí você deve estar se perguntando, por que essa preocupação com o alcoolismo? Porque o alcoolismo é a droga lícita, mas o que não quer dizer que ele não cause problemas na sociedade. Quando a sociedade por inteiro imerge no alcoolismo, é como uma sociedade imersa em qualquer droga alucinógena. Causa vários problemas em sequência. Uma organização dos Estados Unidos que se tornou internacional foi a Organização Nacional Women's Christian Temperance Union, fundada em Cleveland, Ohio, em 1874. A WCTU, que é a sigla para essa organização, empregou meios educacionais e sociais, bem como políticos, na promoção da legislação. Durante a década de 1880, a organização se espalhou para outras terras e em 1883 foi formada a União Mundial de Temperança Cristã das Mulheres, que já foi mencionada acima. Mary Ashton Reese Livermore, nascida em 19 de dezembro de 1820, Boston, Massachusetts,
Estados Unidos, falecida em 23 de maio de 1905, Melrose, Massachusetts, sufragista e reformadora americana que via o voto nas mulheres como parte integrante da melhoria de muitos males sociais. E aqui vocês estão vendo, eu vou começar a falar sobre algumas personalidades importantes desse período, né? A outra é Rebecca Ann Felton, nascida em 10 de junho de 1835, perto de Decatur, Geórgia, Estados Unidos, falecida em 24 de janeiro de 1930, Atlanta, Geórgia. Ativista política americana, escritora e conferencista, a primeira mulher com assento no Senado dos Estados Unidos. Theobald Matthew, nascido em 10 de outubro de 1790, Thomastown, condado de Tipperary, Irlanda, falecido em 8 de dezembro de 1856, Cobb, condado de Cork. Sacerdote e orador irlandês, conhecido como o apóstolo da temperança. Anna Howard Shaw, nascida em 14 de fevereiro de 1847, Newcastle upon Tyne, Northumberland, Inglaterra. Falecida em 2 de julho de 1919 em Moylan, Pensilvânia, Estados Unidos. Ministra americana, conferencista e com Susan B. Anthony, uma das principais líderes da Associação Nacional Americana pelo Sufrágio Feminino. A Mary Stone Quinton, nascida em 31 de julho de 1833, Jamesville, Nova York, Estados Unidos, falecida em 23 de junho de 1926, Ridgefield Park, Nova Jersey, organizadora da reforma dos índios americanos nos Estados Unidos. Anne Turner Whitemeyer, nascida em 26 de agosto de 1827, Sandy Springs, Ohio, Estados Unidos, falecida em 2 de fevereiro de 1900, Saratoga, agora Pottstown, Pensilvânia. Trabalhadora humanitária e reformadora americana que ajudou a fornecer ajuda médica e assistência dietética para hospitais do Exército durante a Guerra Civil e foi posteriormente uma organizadora influente no movimento de temperança. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi para vocês conhecerem que existiu esse movimento de temperança nos Estados Unidos, que também era junto com outros movimentos do abolicionismo em relação à escravatura, e do sufrágio feminino, que é em relação às mulheres alcançarem postos na sociedade, né? A busca por direitos naquele tempo. Então, esses movimentos surgiram numa época de muita ebulição nos Estados Unidos, na época desse segundo grande despertar, desse avivamento que aconteceu lá, e teve influência também dentro das igrejas e fora delas. E a partir disso, teve novas perspectivas bíblicas e teológicas dentro das igrejas a partir desses movimentos também, né? Isso vai influenciar muito nas igrejas, por exemplo, pentecostais americanas e outras do movimento de santidade, que aderiram à abstinência total de álcool, enquanto que outras igrejas permaneceram com a liberdade da pessoa ter o seu uso e costume em relação à bebida, só que, claro, condenando a embriaguez, mas não proibindo completamente o uso da bebida. Já as igrejas do movimento de santidade e consequentemente as igrejas pentecostais aderiram à abstinência total, porque essa chaga nos Estados Unidos do alcoolismo era uma chaga muito profunda. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário também para eu saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.